A Secretaria Estadual de Saúde passou a divulgar os números sobre leitos de UTI exclusivos para Covid, separadamente da ocupação dos leitos gerais. A cobrança que a gente fez para essa divisão começou lá no ano passado e agora, né, Danilo? Está surtindo efeito, então? Água mole em pedra dura, tanto bate que divulga, Aline. Os dados apareceram pela primeira vez agora há pouco no painel de monitoramento de leitos da Secretaria Estadual de Saúde e trouxe um número preocupante. A taxa de ocupação de leitos SUS exclusivos para a Covid é de 80,80%. Antes a gente não tinha esse número detalhado. A divulgação das informações separadamente já tinha sido prometida pela Secretaria no meio do ano passado, quando o G1 questionou pela primeira vez a metodologia adotada pela pasta. Apesar do posicionamento, o secretário estadual de saúde disse que não separava os leitos porque era possível fazer remanejamentos quando necessário. Nessa situação, parecia que a situação estava sob controle. Mas a gente tem visto como está a ocupação de leitos em vários municípios mineiros. Aqui na região metropolitana, por exemplo, a ocupação supera 82%. Algumas cidades da Grande BH sequer têm estrutura de terapia intensiva, o que força os municípios a transferirem pacientes para outras cidades, como a capital, por exemplo. Aí já viu, o sistema fica cada vez mais cheio, sem controle e sobrecarregado. Vamos ver na reportagem do Everton Ribeiro e da Flávia Cristine. Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, é uma das cidades que tem ocupação alta. O hospital de campanha, montado em junho do ano passado, tem capacidade para 40 leitos destinados a pacientes com a Covid-19. Hoje, 95% das unidades de terapia intensiva estão ocupadas. Uma preocupação que aumenta a cada dia com a chegada de novos pacientes de outros municípios. Cidade de Sarzedo, São Joaquim de Bicas, Igarapé, Ribeirão das Neves, nós temos de várias cidades. Fizemos aquisição de toda uma nova estrutura, de novos equipamentos, começamos do zero para atender essa demanda. Dos 34 municípios da região metropolitana, 24 não têm estrutura de terapia intensiva, o que força a transferência de pacientes para cidades vizinhas. É o caso de Nova União. A nossa referência é o município de Caeté, mas que também não tem os leitos de UTI. Portanto, nós dependemos de Belo Horizonte para que os nossos pacientes de estado mais graves possam ser internados. A Maiara acompanhou a dificuldade que o tio dela teve para ser internado. Seu Walter, de 61 anos, estava numa unidade básica de saúde de São José da Lapa. E quando os sintomas da doença se agravaram, foi preciso procurar por um leito de terapia intensiva em outro município. Falei, não vai resistir, não vai passar, né? E você vê o desespero, a correria, todo mundo fazendo o possível, o impossível, e vendo que ele está piorando. Depois de 17 tentativas negadas em hospitais da região metropolitana, a vaga para o seu Walter surgiu em Vespasiano, onde a ocupação já atingiu o percentual máximo. Lagoa Santa também está com a capacidade de 100%. Em Belo Horizonte, para onde a maioria dos pacientes é transferida, a ocupação é de 86,1%. Segundo a Prefeitura, os municípios que mais solicitam vagas na capital são Sabará, Santa Luzia e Ribeirão das Neves. A transferência não significa que a situação dos pacientes seja resolvida. A manutenção deles em leitos de UTI tem uma demanda complexa e que exige uma estrutura ampla. O leito de UTI não é uma cama, um respirador. Não é simples assim. Tem toda uma infraestrutura hospitalar que envolve lavanderia, envolve farmácia e tudo mais, e principalmente a equipe de profissionais especializados. 10 leitos de UTI vão demandar 14 plantões de 12 horas semanais só de trabalho médico, além da equipe de enfermagem, de fonoaudiologia, de fisioterapia. Minas Gerais era o único estado do Brasil que não fazia distinção entre os leitos em que estão internados pacientes com Covid-19 e pacientes em outras situações. Mas hoje o governo começou a divulgar os dados de UTI separadamente. Antes, a falta de transparência com os dados sempre fez parecer que a situação estava sob controle. Conforme os dados divulgados no site da Secretaria Estadual de Saúde, a taxa de ocupação de leitos de UTI com pacientes com Covid está em 80,80%. O G1 fazia a cobrança dos dados específicos desde junho do ano passado. No mês seguinte, o secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, disse que não separava os tipos de leitos e afirmou que era possível fazer remanejamentos sem misturar os pacientes com a Covid com outros.
nós temos o direito de saber qual a quantidade de leito e aonde estão esses leitos para a gente caminhar os nossos pacientes com Covid. Quem precisar de CTI em relação ao SUS é muito angustiante mesmo, assim. Nossa, eu não vejo ninguém a passar o que a gente passou nesses últimos dias, não. Ao participar de uma reunião especial ontem na Assembleia por quase 6 horas, o secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, afirmou que com as novas cepas em circulação no estado, a projeção é de um aumento de até 5 vezes no número de casos confirmados da doença em relação ao pior momento da pandemia até então, que foi no meio do ano passado, que a gente chamou de platô, de pico da pandemia em Minas. Se tiver 100% de ocupação, segundo o secretário, de leitos até agosto, tem reserva de dinheiro para poder pagar os custos independentemente do que acontecer. Aline? Obrigada, Danilo, pelas informações.